Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, é muita alegria que sentimos nesse instante que damos prosseguimento aos nossos estudos. E uma alegria também ver cada um de vocês aqui, né? Queremos dar as boas-vindas à Lina, querida, que está nos desejando aí um estudo ótimo para todos nós, que possamos fazer jus, né, ao que André vem nos trazendo nesse tema de hoje, nesse capítulo tão importante para todos nós, né? Ao Lúcio Flávio, que está aqui conosco nos bastidores, o Pablo Johnny, boa noite, Pablo, Ana Ribeiro, então sejam todos bem-vindos. A Ana está em Recife, né? E nós saudamos aí o pessoal de Recife também, né? E para preparar os nossos corações, nós escolhemos aqui um capítulo do livro Vida Feliz, que é um livrinho amigo, né? Que vem nos dar coragem todos os dias, vem nos dar alguns lembretes importantes para a nossa caminhada. Joana sempre atenciosa, né? No nosso aprendizado para vivermos a vida física. E hoje ela fala o seguinte, na lição 7.6, ela diz assim: dilui a queixa sistemática, que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo os defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. É uma mensagem que vem dizer assim, bem... tem dias que nós estamos assim, né? Que nós estamos de baixo astral, como nós dissemos, e às vezes sem perceber, né? E como a lição de hoje vai falar das nuvens, das sombras que nós criamos em nossa volta, né? Eu escolhi essa lição. Então vamos falar com Jesus? Vamos convidar Jesus para estar conosco, dentro dos nossos lares, em cada coração que estiver aqui, com o pensamento no estudo de hoje de André Luiz, com o pensamento nos benfeitores espirituais, com o pensamento em todos esses ensinamentos que nos chegam a todos os instantes, desses amoráveis companheiros que vivem nos oferecendo oportunidades de aprimoramento. Então, Senhor, nós agradecemos a todas essas possibilidades de realmente estarmos despertando o nosso interior, abrindo ao entendimento das lições do Teu Evangelho, Senhor. Que possamos realmente perseverarmos na busca do conhecimento de nós mesmos. Muito obrigada, Jesus. Abençoa o nosso estudo de hoje, que possamos tirar lições para a nossa vida
e que todos aqueles que estiverem aqui ou aqueles que forem assistir depois possam também ser beneficiados com as palavras de André Luiz. Obrigada, Senhor, que em nome de Caibar Schutel nós possamos então dar início ao estudo do livro Os Mensageiros da noite de hoje. Graças a Deus. Então, graças a Deus, nós vamos então dar continuidade, né, ao capítulo 40, que nós vamos iniciar hoje. É um capítulo, como dissemos, muitas lições importantes, todos, né? André Luiz nos traz a cada capítulo ensinamentos tão preciosos para a nossa vida. Toda a série de André Luiz, todos os livros dos benfeitores espirituais chegam com essa, como nós dissemos na prece, né? Nos dando essa oportunidade. Estávamos agora assistindo ao programa que antecede o nosso, né? A Força do Espiritismo, vendo falar de Magdala, de Maria de Magdala, aquela que realmente aproveitou, né, toda a oportunidade, que realmente deu assim uma guinada de 360 graus. Quer dizer, nós muitas vezes, ou talvez não tenhamos essa possibilidade, mas não sabemos, né? Quando nós nos empenhamos nesse aprimoramento, tudo é possível, né? Colocando a vontade, o discernimento, a perseverança. Então, Paulo nos disse, né? Tudo é possível àquele que crê. Então, vamos em frente. Então, meus amigos, nós vamos hoje continuar essa conversa que está sendo trazida para nós depois daquela noite de tanta atividade ali na casa de Dona Isabel, onde nós acompanhamos lá no capítulo passado aquelas experiências, né, vividas ali na casa de Dona Isabel durante 2 ou 3 capítulos anteriores, né? Aquelas experiências que nos trouxeram valiosos aprendizados, né? E principalmente para eles, né? Para o Vicente, para o André Luiz, por todos aqueles espíritos que se encontravam ali. E agora está amanhecendo, né? E eles vão seguir um novo rumo de trabalho, cada um vai seguir as suas tarefas junto aos encarnados. A gente sabe que eles estão fazendo aquele estágio de uma semana aqui na Terra, né? E o Aniceto, que é o instrutor espiritual, vai aproveitar agora para levá-los ao ambiente do campo. Por isso que o título é Rumo ao Campo. E nós vamos ver aí nesse texto que quase todos os servidores espirituais vão estar lidando com diversas tarefas, né, que eles vão estar falando para nós também. Então, a gente vai iniciar aqui o capítulo, né? Deixa eu virar aqui. Então, diz assim: quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho, né? Conforme a gente estava falando, das tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneciam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. E André diz que notou que Aniceto continuava distribuindo as instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo, né? E antes do meio-dia, Telésforo, né, convida a todos ali a acompanhá-lo. E ele continua dizendo, né, que na oficina, ele está contando o que o Telésforo estava falando para eles. Né? Na oficina, bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum
descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Então, ele está explicando que todos recebem durante o trabalho reforços de energia, se alimentam, né, convenientemente no esforço de estar se dedicando à tarefa, mas o trabalho da noite representou aí uma atividade longa. A gente sabe que os espíritos têm a espiritualidade atua mais à noite, né? Porque é quando os encarnados, aqueles que vão ser tratados conforme as equipes de André Luiz, estão emancipados da alma. Então, é a possibilidade de estar aí recebendo conselhos, recebendo intuições, recebendo as lições, né, que o mundo espiritual nos oferece. E recebendo também socorro, porque a gente vê que, ao longo das narrativas de André Luiz, a gente vê quantas pessoas são atendidas durante a noite nesse trabalho árduo da espiritualidade. Enquanto nós estamos dormindo, as equipes socorristas estão em trabalho, né? Isso foi muito falado para nós durante esse período da pandemia, né? Que era o período que a gente pôde sentir isso, que os amigos espirituais nos davam nos traziam esses relatos, digamos assim, né? Porque foi um período onde teve muito, muito, muito trabalho, né? E não é diferente agora, né? A gente sabe aí com esse trabalho que deve estar sendo para a espiritualidade receber esses amigos que chegam lá da nação que houve, né, essa situação drástica, né, esse acidente, digamos aí, né, da natureza, né, e que trouxe várias vítimas. Então, é à noite que a espiritualidade se dedica ao atendimento. E aí André Luiz pergunta, né, aonde iríamos? Ele ignorava o trajeto. E aí ele recorda, né, que, de fato, havia repousado no santuário doméstico, ele tinha descansado durante a noite, mas a maioria havia trabalhado. Ele está agora meditando nas palavras do instrutor, né? E concluir que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros ficariam ali buscando o repouso indispensável para o refazimento, né? Esse repouso é para repor, né, as energias, estarem. É claro que o espírito não cansa, porque ele não tem o corpo, mas ele se desgasta vibracionalmente, né? Então, como é um atendimento, como é um trabalho ligado a esse atendimento aos encarnados, eles vão ser, essas energias vão ser refeitas, né, para continuar o trabalho. E aí ele pergunta, aonde vão? Perguntou um dos companheiros lá na vigilância que se fizera ali, nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu, vamos ao campo. Por isso que o capítulo chama, né? Rumo ao campo. E aí Aniceto vai se dirigir especialmente a Vicente e ao André. E ele fala, utilizemos a volitação. Vocês se lembram que lá no início dos capítulos, eles chegavam nessas regiões e não iam através da volitação, eles iam, né, através de outros recursos, até recursos levados pelo carro, né, tipo aquele aeróbus e caminhando, enfim. Agora eles vão usar a volitação e a gente vai entender direitinho o que André vai ensinar para a gente, né? Comentar, né? E ele continua, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano, quer dizer, eles não tinham nada que fazer na cidade, então eles iam agora se movimentar de outra forma. E aí ele nota que movimenta de uma forma diferente, porque as faculdades dele, volitantes, se apresentavam com maior facilidade, né? Uma facilidade que ele sentia
um certo desenvolvimento, né? E aí ele comenta que a excursão educativa com escala pelo posto de socorro e de Campos da Paz trouxe para ele, né, muito benefício. Por quê? Através aqueles momentos que eles tiveram ali, onde o próprio André foi submetido àquelas, tipo, as cirurgias, onde servia para dilatar a sua percepção, né? Todo aquele trabalho que foi feito ali, agora aparece para ele de uma forma que ele pode notar, né? Aquelas cirurgias magnéticas, ele pode notar que realmente esse período que ele passou ali em Campos da Paz e todo aquele processo, houve um amadurecimento do entendimento, mas também da capacidade vibracional dele, né? Da disciplina que ele está adquirindo, e ele percebe como valeu a pena. Então, ele se encontra agora mais perceptivo, né? As suas percepções estão aguçadas, ele está tendo maior capacidade de sentir as vibrações à sua volta. Por isso ele chama, né, de excursão educativa. Ou seja, ele percebe realmente agora, com mais facilidade, as, é, as realidades, né, do mundo espiritual. E aí ele vai continuar, então, né? Ele diz que tinha melhorado em adestramento, quer dizer, a sua educação, que ele diz aí, né? Essa educação perceptiva. Então, ele se sentia mais fortalecido diante daquelas vibrações, mesmo sabendo que as vibrações eram de ordem inferior. Mas ele se sentia mobilizado daqueles recursos próprios sem nenhuma dificuldade. E ele diz, então, que ele repara, né, que igualmente que as possibilidades visuais dele também cresciam sensivelmente. E aí ele volitando, ele não observara até então, né, até esse momento, o que verificava, e ele fica extremamente surpreendido. Então, veja aí o progresso espiritual, né, Lina, que o André Luiz está tendo nesse momento, no dia a dia. E é isso que a gente também pensa, né? As nossas tarefas, elas vão sendo, para nós, né, as tarefas que vão sendo desenvolvidas, sejam elas quais forem no nosso trabalho, né, espiritual, no aprimoramento, como nós dissemos, elas vão sendo captadas pelo espírito imortal que nós somos dia a dia, né? Aos pouquinhos. E aí a gente percebe, por exemplo, como é que a gente chegou num determinado. A gente começou a tarefa, vamos supor, uma coordenação que a gente faz. Como é que a gente chegou e como é que nós estamos? A gente vai vendo esse caminho que a própria tarefa nos oferece. Então, às vezes, a gente pensa que não está preparado para determinada tarefa, seja na casa espírita, seja uma tarefa de teor espiritual, né? E a gente vai se desenvolver aonde? Na própria tarefa, porque nós não estamos prontos, nós estamos a cada dia nos aprimorando, então as tarefas são as oportunidades que nos são oferecidas que vão fazer com que nós vamos aproveitando as oportunidades que nós dissemos anteriormente, né? Isso é muito importante da gente perceber, da gente captar e da gente também entender que cada oportunidade que nos é oferecida é para isso. E André está aí nos constatando isso. Boa noite, Maura Delgado. Seja bem-vinda. E aí, o instrutor vai dizer, né? Começa a apontar para eles, quer dizer, todo momento ali é aprendizado. Vocês estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? O orientador indaga, né? Para perceber se eles estão visualizando. E ele
naturalmente nota essa observação que André Luiz está fazendo ali com ele mesmo, né? E aproveita o momento. E ele diz: como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo o princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Então, o que ele está visualizando ali? Ele está visualizando a forma pensamento, né, formada pelos pensamentos de nós encarnados e dos desencarnados que existem na nossa psicosfera, no nosso ambiente. Todo momento nós estamos emitindo e recebendo através desse princípio das afinidades. Então, ele começa a aguçar os sentidos dos que estão ali observando, né? E certamente eles poderiam estar observando formas até feias, né? Assustadoras, porque eles estão buscando entender por que ocorrem, né? O Lúcio está colocando aqui, olha, já pensaram se a gente visse isso, né? Nós não ficaríamos equilibrados, né? É claro, se a gente estivesse andando pela rua, né, Lúcio? De repente víssemos esses arabescos se formando, negros, porque a gente aprendeu com o próprio André Luiz que essas formas de pensamentos, elas são densas, são pastosas, elas têm cheiro, né? Tem forma. Então, como é que a gente ficaria? Né? Realmente muito assustados. Mas a gente tem que entender que isso está sempre ao nosso redor. É o que nós chamamos de vibração, né? Do ambiente. Então, dependendo dos nossos desejos, dependendo das nossas ações e dos nossos pensamentos negativos, certamente, vai formando. O pensamento é matéria. Então, a gente emite a matéria, ela vai pegando essa forma, adquirindo a forma. Né? Por exemplo, se eu penso mal de alguém, se eu desejo mal de alguém, aquilo vai tomando uma forma e sintonizando com outros companheiros que também estão negativos, que também estão querendo companhias semelhantes, e vocês já imaginaram como é que fica a psicosfera. A gente pode perceber isso na nossa própria nosso momento, nosso dia a dia, né? As notícias, né? Quando a gente fala nós porque todos nós somos suscetíveis a ter esse comportamento, né? As notícias, aquelas notícias que de manhã, de tarde, de noite são as mesmas, trazendo tragédia, trazendo situações que, às vezes, devido à comoção que é feita de propósito pelos jornalistas, por aqueles que estão dando a notícia, vai formando essas formas de pensamento de medo, de insegurança, de sentimentos desequilibrados que vão também nos adoecendo, né? Isso é muito delicado. A Lina está colocando aqui, só mesmo nos fortalecendo em Deus, que é a fonte geradora do bem, e a nossa marcha será segura e ditosa. E nós temos que, nesse momento, estarmos atentos. Ele vai falar daqui a pouquinho do orar e vigiar. Nós precisamos estar atentos para, naquele momento, pintou uma situação negativa, a gente fala assim, epa, eu não quero entrar nessa sintonia. Deixa eu sair daqui. É igual aquele dial do rádio, né? Agora a gente nem tem mais esse... A gente sintoniza com o mouse quando é online, né? E através de... Mas mesmo nós indo lá através dos botõezinhos, fazendo aquela sintonia, até o canal de televisão, nós estamos sintonizando, estamos entrando em sintonia. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a essas possibilidades, porque é a todo momento,
uns dias mais densos do que o outro. Quando acontece alguma notícia digamos assim, importante e que traz uma notícia drástica, parece uma coisa, né? O dia inteiro aquela notícia. Então, a gente tem que saber, nesse momento, aprender a lidar com as nossas emoções e saber que estamos na zona de perigo. Igual os amigos espirituais fazem, né? Quando eles advertem, por exemplo, quando estão em equipe, nesse trabalho de aprendizado, quantas vezes, né, os instrutores falam para André, para os outros, né, fiquem atentos em oração, né? Não tire o pensamento, né, das coisas positivas. Então, a oração é o nosso fortalecimento. O que mais aqui? A Lina coloca pensamento sempre ao alto, né? Isso mesmo, antes de tudo. Que é difícil, né, Lina? É muito difícil a gente manter o equilíbrio o tempo todo, porque nós estamos encarnados. As nossas sensações, as nossas percepções são muito diferentes do que o espírito que está como André, percebendo, podendo fugir. Como nós não visualizamos, se torna muito difícil, mas a gente tem a capacidade de, pelo estudo, pelo entendimento que a gente vai tendo, a gente tem a capacidade de entender que determinados ambientes é suscetível a determinadas situações, né? Isso mesmo. Então, prosseguindo aqui, aí ele fala, né? E indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos, as regiões ali, né, daquele centro ali, aquele lugar que eles estavam praticamente estudando, observando, né? Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros, é o que a gente estava falando, né? São núcleos, aglomeram-se, formando mesmo imagens, né? São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas, quer dizer, certo nível de encarnados, certo nível evolutivo de pessoas, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre isso, nós já temos a ideia de que nesses momentos nós precisamos orar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos de ter bons pensamentos, mas tem pessoas que nem sequer cogitam dessa necessidade, né? Às vezes até provocam, gostam de estar nesses ambientes. Então, com o tempo, isso vai invadindo a nossa mente. Tem um capítulo no livro Plenitude que a Joana de Ângeles ela estuda sobre a questão do sofrimento, né? E aí tem um momento lá que ela vai falar sobre a questão das nossas por que acontece determinadas situações de desequilíbrio na nossa mente. Então, ela vem chamando atenção, né, sobre essas questões, dizendo que nós precisamos de estar atentos, né, com essas questões, porque quando a nossa energia é afetada pelo desequilíbrio, seja dos pensamentos ou seja dos sentimentos, nós entramos nessa zona de perigo. E é aí que entra a questão de nós estarmos entendendo que aquela situação ali naquele momento é preciso que ela seja interrompida, né, para que nós não entremos nessa faixa. E aí ele vai dizer, né, se demorarmos em nossas investigações, quer dizer, se eles continuarem ali naquelas observações, veremos igualmente os monstros, olha só, os monstros que são formados por aquelas formas pensamentos e que tomam formas pavorosas, né? Que se arrastam nos passos das criaturas.
ficam mesmo unidos, né? Porque o pensamento combina, então há aquela lei de atração, né? Que vão ali sendo compartilhadas, né? E atraídos por quem? Pelos próprios encarnados, pelas criaturas, né? Então veja aí que nós estamos em todo momento que a gente anda, né? Às vezes aqui no Rio de Janeiro tem o centro da cidade que é muito congestionado. Já foi mais, né? No tempo que eu trabalhava lá era bem, agora é menos. Quando eu vou à cidade, eu percebo que não é tanto, né? Mas a gente sabe que é um burburinho. Aí eu fico pensando, cada um de nós colados a um dessas formas, pensamentos, dessas sintonias que nós, né, atraímos para nós, e veja bem, a população cresce, né, de um jeito que fica uma coisa congestionante, né? Dá para a gente pensar muita coisa a respeito, né? E aí, imprimindo grave inflexão às palavras, ele considera: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Quer dizer, tanto assalta o nosso corpo físico, as bactérias que nós nos contaminamos, está aí o vírus, né, do Covid, é uma bactéria, é um vírus, né? É um vírus. Então, ele contamina, né? No caso das bactérias, né, que se proliferam, elas atingem tanto a vida física, mas ameaçam também o nosso equilíbrio mental, porque quando nós estamos desequilibrados, lembramos lá de Joana, né? Nós fragilizamos a nossa energia, todos nós possuímos uma energia divina, mas quando ela está desequilibrada, nós fragilizamos essa energia. É como se o nosso sistema imunológico espiritual tivesse enfraquecido. Então, há essa possibilidade de nos contaminarmos espiritualmente, né, pela sintonia. E aí ele diz: como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer momento. Então, é o que a gente comentou, nós precisamos estar sempre atentos nesse processo do orar e vigiar. E que, em muitos momentos, nós nos sentimos como se estivesse anestesiados, nem percebemos. O envolvimento é tão sutil que nós nem percebemos. Lina, é como um laboratório, isso mesmo, um laboratório, né? É aquele caldo de cultura favorável à proliferação de elementos nocivos. É isso mesmo. Então, estamos suscetíveis, né? Então, se a gente não tiver o cuidado, né? Não estivermos equipado, no caso, né, do laboratório, para entrar num laboratório, você tem que ter todo um preparo para estar ali, para trabalhar ali, para fazer todo aquele processo de examinar, né, aquelas culturas, aquelas placas, aqueles vírus, aquelas bactérias, aqueles elementos que estão aí para estudo. Tem um equipamento. Então, se não tivesse, eles seriam contaminados, né? No nosso caso, o equipamento é a oração, a vigilância, a atenção, né? Estar buscando esses recursos que estão dentro de nós, né? E aí ele diz: somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, nós estamos fadados, não, mas nós estamos todos nessa possibilidade, porque nós ainda não somos esses homens de mentalidade positiva. Nós temos momentos, né? Mas na nossa maior tempo de atuação, a nossa maior frequência é uma frequência ainda instável. Então, nos tornamos
suscetíveis. Nós nos tornamos suscetíveis a essas influências que estão aí por toda parte, né? E aí o André, interessado com esse esclarecimento, ele pergunta: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Como o núcleo de corpúsculos microscópios que se originam as enfermidades corporais, né? Ele pergunta se tem vida própria, como aquelas culturas que a Alina se referiu agora, né? Que tem vida própria ali, eles estão vivos, eles estão em atividade. Então, a matéria mental também tem essa vida própria, né? Então, vamos ver o que ele vai falar. E aí o mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não, André? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. O que é o aparelho psicofísico? Nós somos matéria, nós somos matéria. O corpo é matéria, mas nós somos o quê? Espíritos. Então, espírito e alma. Então, um aparelho psicofísico, que é composto do espírito, né? Do corpo espiritual, que é o perispírito. Então, estamos suscetíveis, psicofísico, mental e físico, mental e espiritual. Então, não podemos considerar, diz ele, somente no campo das doenças a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, vejam aí, né? Como é que é sério esse assunto. A gente lembra que o André e o Vicente eram médicos, né? Na vida quando encarnados. E certamente eles tinham um conceito de saúde que trazido pelo que a gente reconhece, nós sabemos também desse conceito de saúde, que nós, antes de sabermos de todas essas minúcias que os espíritos vêm nos confirmando, a gente também pensava, né, que o corpo adoecia e o espírito não tínhamos esse conhecimento. O André agora está tendo esse esclarecimento. Hoje nós já sabemos, porque o próprio conceito de saúde trazido lá pela organização, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o conceito é de 1946, ele diz para a gente que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, né? E não apenas uma ausência de doenças. Nós podemos estar sem doenças no corpo e podemos estar enfermos mentalmente. A nossa mente pode estar comprometida, né? Então, a gente sabe, através desses relatos, e a própria saúde hoje já traz isso para nós, não é uma ou outra situação, são as três, né, que se intercalam, como se fosse uma engrenagem. Então, o bem-estar físico, mental e social vai determinar um estado de saúde, né? Uma saúde que Joana vai chamar de saúde real. Então, o que ele está mostrando para nós é que, assim como os vírus se instalam no organismo físico, semelhante a essas vidas microscópicas, acontece no plano mental também, originada de onde? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que estão em desequilíbrio e que se instalam na nossa alma. E isso aos poucos, né? Vão instalando dia a dia. Nós lemos a mensagem que vem falando da queixa, né? Isso é uma situação, né, que Joana falou aqui para a gente, muito interessante, porque cada dia que nós nos colocamos queixosos, reclamosos, conforme ela falou aqui, né, que tem dia que nós estamos de mal com a vida, né, nós estamos vivendo mal conosco mesmos. E isso, ao longo do tempo, nós geramos mau humor é uma doença, o mau humor desencadeia uma série de situações que nós experimentamos com o nosso lado, né, psíquico, né, a nossa psique,
vai ficando comprometida. Então, as doenças vão se instalando. Então, lá eu tive lembrando do livro como é que é? Missionários da Luz, no capítulo 4, aonde Alexandre discorre ali todo o capítulo falando dessas enfermidades, né? Dos parasitas mentais, uma opção de coisas que ele vai falar ali. Mas ele fala uma coisa interessante, que a patogênese, quer dizer, o início das doenças da alma, a patogênese da alma, ele fala, estão divididas em 4 grandes quadros, que ele chama de quadros dolorosos. Aí ele diz que a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, que aí vai um monte de situações, né, das nossas paixões, os nossos desequilíbrios, e ele também lembra dos vícios de todos os matizes, né? E aí a gente vai falar dos vícios que a gente sabe que são os vícios do álcool, da droga e tudo mais, mas os vícios da maledicência, né? da queixa, todos esses vícios negativos, que todo vício é negativo, né? Mas ele diz que quase sempre o corpo doente, aquele corpo que está doente, ele assinala uma mente enfermiça. Então, nós não somos só corpo, né? Nós somos um espírito, nós somos espíritos que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, precisamos urgente de entender essas questões para fugirmos dessas situações que ele chama aí, né? Que nós desconhecemos, a maioria das pessoas, né? Desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico, ou seja, o espírito que tem um corpo para se desenvolver, mas nós somos espíritos, né? Então, ele continua dizendo, não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica, propriamente dita, mas o quadro psíquico da personalidade encarnada. Nós citamos os missionários porque os primeiros capítulos, quem quiser se embasar melhor sobre esse tema, ele fala minuciosamente sobre essa questão. E aí ele diz, ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas, inclusive ele fala sobre isso, né? As larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade da circunstância. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como adoecem almas. Então, os corpos adoecem em função de quê? Da alma doente. Porque geralmente as doenças se manifestam de dentro para fora, né? Nesse âmbito aqui que a gente está estudando. O desequilíbrio, os sentimentos, as circunstâncias que nós exalamos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade nossa também, né? E ele diz que no futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Então, no futuro, realmente, todos nós teremos consciência dessas verdades, o que vai nos ajudar muito, né? Isso aí. Então, vocês colocaram mais alguma coisa? A Lina está dizendo aqui, né? O plano superior nos inspira e estimula nos propósitos elevados. E apesar de, às vezes, nós fraquejarmos, né, Lina? Em algum momento somos chamados à razão e mudamos nosso rumo. Porque os amigos espirituais, eles estão, né? A gente vê aí que o André está numa equipe dessa, que está ajudando, principalmente à noite, quando nós nos preparamos para dormir, que nós somos ajudados pela espiritualidade, né? Muitas vezes somos chamados à atenção de coisas que fizemos, aconselhamentos. Isso quando a gente se prepara para isso, quando nós estamos em sintonia com a espiritualidade amiga,
né? Certamente nós recebemos essa ajuda, né? Somos chamados a mudar de rumo, como a Lina está colocando. Então, ele diz: podemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamentos ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao espírito, ao homem espírito. Então, para nós adquirirmos o equilíbrio, nós temos que entender, como nos diz Joana, saber que se estamos em uma faixa de desequilíbrio, se estamos nos sentindo ameaçados, sintonizados com alguma situação que nos deixam em desequilíbrio, nós recorremos urgentemente aos recursos que nós já conhecemos. E depende de quem a cura real? De nós entendermos essa necessidade da nossa consciência no sentido do conhecimento sobre essas questões. E aí o André fica, né, estarrecido, ele fala: Deus meu, aliás, o Vicente, Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? E é isso mesmo, né? Como nós estamos suscetíveis aos perigos dia a dia, né? Nós estamos sintonizando com diversos espíritos que estão em várias faixas vibratórias. E a gente tem que estar sabendo disso, né? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Então, é uma oportunidade grandiosa quando nós nos atentamos a estudar mais a fundo sobre essas questões, né? Do nosso psiquismo, das nossas emoções, das nossas possibilidades em melhorar o nosso campo vibratório, sintonizando com amigos espirituais que vão nos ajudar, vão nos favorecer essa sintonia mais saudável, né? E é por isso, ele diz, né, por esta mesma razão que nós ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Interessante ele falar isso, né? Porque essa fé religiosa não é a fé cega de nós buscarmos a igreja, ficarmos rezando, sem estar buscando essa consciência de nós mesmos. É a espiritualidade, né? Que nós precisamos de estar conectados com as coisas positivas, com os bons pensamentos, com a sintonia mais fina, né, da espiritualidade, para nós podermos sermos beneficiados. E ele vai dizer, desenvolvendo essa campanha, ele vai explicar o que ele está falando. Não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, quer dizer, a fé cega, a religião que não busca esse aprimoramento, a religião por si mesmo, porque nós não podemos professar uma fé que não traga melhoria para nós no campo moral, né? Então ele diz, mas criar um estado positivo de confiança em Deus, né? Sabermos que nós não estamos sozinhos, de otimismo, que são os bons pensamentos, as boas palavras, o ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Então, nós somos responsáveis por essa psicosfera que nós plasmamos todos os dias. E ele diz, até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Então, a única coisa que vai poder nos proporcionar essa possibilidade do autoconhecimento, do autoaprimoramento, da busca da confiança em Deus e em nós mesmos, é a fé que nós temos, a fé raciocinada, nos valores que nós já assimilamos, que nós já entendemos, a busca desse aprimoramento através do próprio estudo, como nós estamos fazendo aqui, né? E a Lina coloca aqui, tenho visitado regiões diferentes das que visitava.
ainda não sei onde fica, porém é bem melhor do que as regiões da crosta que visitei em trabalho quando emancipado. Pois é, Lina, você está falando porque você tem esse tipo de mediunidade, né? Mediunidade até que é elevada, né? E a gente sabe, quando a gente se prepara, os nossos sonhos, né? Os nossos encontros, eles nos proporcionam essas regiões, boas ou más, às vezes até, vamos dizer, dependendo dos nossos pensamentos, das nossas atividades, dos ambientes que nós estivemos durante a vigília, né? Vai ajudar a ambiência que nós buscamos à noite, cenários compatíveis com aquilo que nós vivemos em vigília, não é? E aí ele vai continuar, deixa eu tirar aqui, ele vai continuar dizendo para nós que as ciências, as filosofias preparam o campo, quer dizer, a ciência, que a própria religiosidade, as filosofias que a religião nos apontam, mostram para nós preparam todo um cenário. Entretanto, a fé que vence a morte, né, a fé cega, é a semente vital. A fé que vence a morte é aquela fé ativa, aquela fé, né? A fé que vai ser robusta nesse momento, que me dá esse discernimento para que eu possa entender todo esse processo que o Aniceto está nos trazendo aqui. Então, essa é a fé que vence a morte, não a fé cega que nós, às vezes, professamos uma religião o tempo todo e não tiramos proveito daquilo, né? Também é uma escolha que nós seremos responsáveis. O que fizemos de Jesus? O que fizemos de todo aquele ensinamento que foi trazido lá pelos amigos espirituais, que sempre nos trazem, mas que nós não estávamos despertos para perceber, né? E aí ele disse, compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois da pausa mais longa. Todo mundo estava ali pensando, né? Todos precisamos saber emitir e saber receber. Isso é um aprendizado. Nós precisamos saber o que nós estamos emitindo e o que nós estamos recebendo. Se nós alimentamos o nosso pensamento com sentimentos negativos, e aí eu acho que podemos envolver também a raiva, né? A falta do perdão, a intolerância, como disse aqui Joana, né? Aprender a tolerar o outro, porque quantas pessoas nos toleram, a maledicência, o próprio comentário de assuntos que não são elevados, né? Tudo isso vai contar, que são, nesse momento, nós estamos emitindo, nós estamos recebendo a companhia de entidades de vibração que venha combinar com a nossa, de sintonia aí, né? E aí é que acontece a afinidade. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, nesse âmbito aí, empenham-se os homens encarnados e nós outros, quer dizer, os desencarnados também, em luta incessante. Então, a luta é incessante, é constante. Nós precisamos de estar atentos a essa condição que nós temos de buscar os recursos que nós já entendemos, né? Dos nossos valores, para nós utilizarmos através, em favor de nós mesmos, né? E isso é de responsabilidade nossa, para nós combatermos com urgência essas situações que nós nos deparamos. Muitas vezes a gente se depara, né, numa circunstância, a gente fala, nossa, como eu preciso orar mais, como eu preciso, a gente imediatamente parece que escuta assim, uma vozinha, né, dentro de nós que nos mostra essa necessidade, né, de orarmos, de robustecer a nossa fé. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, diz o instrutor, é preciso não esquecer
que toda queda prejudica a realização. Então, cada vez que nós escorregamos, cada vez que nós caímos, nós nos sentimos prejudicados aí na nossa atuação, no nosso esforço, mas não impede que nós recomecemos, né? Caímos, tropeçamos e recomeçamos de novo, porque essa é a luta incessante que nós precisamos de estar afim, né? Dedicados. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios, a se deslocarem vagarosos, atingindo homens, máquinas nas vias públicas, né? Eles entram, né, de repente, num cenário urbano, né? Entram dentro dos ônibus, né? Entram dentro dos locais onde tem pessoas fazendo essa busca, né, da sintonia. E isso assombrava o André Luiz. E sequioso de ensinamento, ele torna o assunto. E ele diz que a lição, para mim, tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, quer dizer, essa proliferação de micróbios, né, invisíveis para nós, mas existentes ali que ele visualiza, ele fica muito impressionado. E aí Aniceto não deixa que ele termine, né? Porque ele já percebe ali a inquietude dele e corta a frase que ele ia dizer, e ele diz para ele: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Então, achei muito bonito isso, né? O valor da luz solar, casada com esse magnetismo da Terra, com essa lei de atração, né, que existe, e esse poder repele, destrói, né? Seleciona ali de forma intencional aquilo que vai prejudicar a vida do homem na Terra. Então, isso é maravilhoso. E a gente, cada vez que deslumbra o sol nascente, o sol, né, brilhante, nós vamos entendendo também o seu papel diante da vida, né? E ele diz: por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Os micro-organismos ali da terra, né, que produzem cada vez mais, multiplicam, né, trazendo os nutrientes para que eles possam extrair e continuarem a vida. Então, achei isso muito bonito, até uma forma poética, né? E ele diz: e abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, né, o sol, a luz solar, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em números bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, enquanto nós estivermos nesse contato aí com o campo inferior da vida, vai haver essas criações inferiores por parte de nós mesmos, né? E a Lina coloca aqui, vamos ver o que ela diz: é só nos deixarmos enternecer pelo convite da espiritualidade, consequentemente do Pai, que nos permite progredir com o trabalho, evoluir, né, em direção para a luz, né, Lina? E é isso mesmo. Sinceramente, não tenho tempo para lamúrias, nem eu, Lina. A gente tem que. O trabalho é o fator principal. Quando nós nos entregamos ao trabalho útil, né, que é toda ocupação útil que os espíritos nos dizem, nós entramos nesse processo, né, com a nossa vontade, com o nosso desejo de cada vez nos melhorarmos e ficamos sem tempo para essas lamúrias, né? Para pensarmos coisas negativas, para ficarmos depressivos,
e vamos em frente aproveitando as nossas oportunidades. Ah, Alina, muito obrigada a você e a todos os amigos também. Se sintam abençoados, né? Eu gosto muito quando você comenta, e os outros companheiros também, mas hoje só você comentou e o Lúcio. Então, é muito bem-vindo esses comentários, né, que enriquecem a nossa fala, que nos dão assuntos para nós estarmos aqui compartilhando com vocês, que nesse momento o meu pensamento, o pensamento de vocês estão todos aí em trabalho, né? Então, nós só temos a agradecer, queridos amigos, essa possibilidade de estarmos aqui, né? Estudando esse assunto que eu pessoalmente achei maravilhoso. Acredito que todos tenham aproveitado e vamos pedir a Deus, né, nas nossas preces noturnas, nos preparando para o sono, que nós possamos realmente, ao emanciparmos do nosso corpo, nossa alma possa realmente buscar essas energias salutares, esse entendimento, esse contato com a espiritualidade maior, para nós aprendermos um pouco mais, né? Muito obrigada a todos e que Jesus possa nos abençoar. Vamos então fazer a nossa prece. O Lúcio está escondidinho aí, eu vou chamar ele para estar conversando um pouquinho aqui. Nós já estamos em cima da hora, mas eu gosto muito que você venha participar do finalzinho da nossa conversa. Muita coisa boa, né, que André Luiz vem nos falando, útil ao nosso dia. Sem dúvida, né? E esse é o nome do capítulo é interessante, é Rumo ao Campo. Então, olha quanto aprendizado num caminhar. Eu achei muito interessante, igual você colocou a questão do magnetismo da luz solar, né? Da luz solar, né? Eu todo dia de manhã cedo aqui, eu caminho aqui na cidade, é uma coisa boa. E a gente vai olhando a natureza, apreciando, né? Como isso é bom. Né? Porque Deus colocou isso aqui para a gente, né? Aí eu fico lembrando que a parábola lá, né, daqueles servidores maus, né? Que Deus preparou o lagar, né? Preparou tudo, plantou árvore, tudo, para a gente. Então, tudo realmente é gratidão, né? E a gente nota, né, gente, como que é importante, né, os detalhezinhos do livro que a gente, só estudando, que a gente pega. É verdade. E semana que vem, gente, o capítulo chama Entre as Árvores, olha só. Vai ser outro aprendizado, né, com a natureza, é verdade. Eu estou achando interessante, né, Thelma, que mais cedo eu estava fazendo estudo lá do Leon Denis e coloquei, né, da Cesta de Beethoven, a pastoral, né? E os movimentos começam lá o seguinte, né? Das impressões ao chegar no campo. Olha agora. E o espírito é um campo, né? Nos dizem os amigos espirituais, que precisa de ser cultivado, né? É isso aí. Né? Então, gratidão. Você faz a prece para a gente? Faço, né? Lembrando, né, gente, ó, domingo temos o estudo aí, além da programação normal, né? Domingo temos aí o estudo de Joana de Ângeles, né? Vai ser o André que vai fazer. Eu fiz uma troca aí com ele, então o André vai fazer para a gente aí a continuação do estudo da liberdade como fator de perturbação. Né? Então está muito interessante também, né? Então vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados e com as lições de André Luiz, mesmo sabendo das formas, pensamentos negativos, como que a natureza, como que Deus providenciou as condições para estarmos aqui. Estarmos aqui vivos, estudando, aprendendo. Então, que o nosso mestre querido possa continuar nos abençoando, esse divino pastor, que Deus nos concedeu a ele a nossa condução. E que possamos nós, quem sabe durante o sono físico, nesse processo da emancipação da alma, continuarmos também estudando. Abençoe, Senhor Jesus, a todos nós,
abençoe os nossos lares, abençoe a cada um que convive conosco. E agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, nós pedimos então a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos e fiquem com Deus, com Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Lúcio. Obrigada aí pela parceria. Tchau, tchau. A humanidade vem atravessando muitos desafios: fome, guerras, emergência climática e pandemias. Por outro lado, ela tem logrado muitas conquistas. A astronomia lançou suas lentes para regiões mais recuadas do cosmos. A medicina desenvolveu recursos terapêuticos nunca antes imaginados. As comunicações encurtaram distâncias e aproximaram culturas e povos. Eis que a lei do progresso se impõe, apresentando novas oportunidades de evolução e crescimento. Grandes transformações acontecem no seio da nossa civilização. Mas para onde caminhamos? E o Espiritismo? O que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Contemporaneidade, o Espiritismo e os problemas atuais, no 4º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.